Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo a meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Amém. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes nessa noite de estarmos aqui, não é? Para louvarmos ao nosso Deus e tendo o privilégio de receber nessa noite os nossos pastores André Vilar, Lorinaldo Mota, né? Pastores lá na Igreja Presbiteriana Renascer, em Campina Grande, que Deus me dá o privilégio de poder compartilhar com esses irmãos, aprender com ele todos os dias, com esses dois homens de Deus. E Deus tem sido muito bondoso para comigo. Então, hoje poder estar recebendo esses irmãos aqui é um privilégio. Diante de todo o ascetismo, do corre-corre do dia a dia, do ministério, esses dois irmãos aqui hoje, numa quarta-feira, isso para mim é um privilégio, né, meu irmão? Louvado seja Deus. Então, queridos, eu quero convidá-los nesse momento a fazermos o que sempre fazemos nos nossos cultos: confessar a Deus os nossos pecados. E assim, convidar você para colocar diante do Senhor em oração de confissão, tendo como base as palavras do salmista Davi, no Salmo de número 32. Quero convidá-los a juntos fazermos a leitura e seguida de oração, a leitura dos versos de 1 aos versos de número 5, do Salmo 32. O salmista nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, queridos, nós estamos diante da confissão de um homem que nós conhecemos bem a história, de um homem que, assim como eu e você, também era pecador. Apesar de ter todas as bênçãos que nós conhecemos na vida, como rei, como servo, era um homem incapaz de não pecar. E aqui nós estamos vendo a expressão de um homem que entende que mais do que feliz é aquele que tem seu pecado perdoado. E nós podemos fazer parte daqueles que são chamados bem-aventurados. Para isso, nós precisamos confessar ao Senhor o nosso pecado, porque Ele diz isso. Ele diz que aquele que tem a sua iniquidade perdoada, este é bem-aventurado. Então vamos fazer a nossa oração de confissão de pecados. Vamos falar com Deus, dizendo para Ele a nossa culpa, contando para Ele todas as nossas falhas e pedindo misericórdia ao Senhor. O salmista disse isso: confessei o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei. Então, se nós confessarmos ao Senhor as nossas transgressões, vamos receber o perdão do Senhor. Então, nesse momento, fale com o Senhor agora. Você que está aqui, você que nos vê por meio do nosso perfil, que está aí conectado no nosso perfil, faça também esse momento de oração. Confesse a Deus qual é a sua culpa. O salmista, ele diz isso no Salmo 51, não é? Eu pequei contra ti e contra ti somente. Mas ele diz: eu conheço os meus pecados. Senhor, nós conhecemos as nossas falhas. Sim, Deus, nós sabemos as nossas culpas. E o que nos cabe nesse momento é, reconhecendo as nossas falhas, colocar o nosso coração diante do Senhor na confissão dos nossos pecados. Pedir ao Senhor misericórdia, Pai. Sim, Deus, perdoa-nos, ó Deus, porque somos incapazes de não pecar. Mas sabe, Pai, em Ti nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Em Ti, Senhor, nós encontramos, ó Pai, a paz que tanto precisamos, porque quando confessamos os nossos pecados, Deus, somos tomados, meu Pai, pela paz que excede todo entendimento. Quero agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, aquele que é propiciação pelos nossos pecados, aquele que é oferta agradável, Senhor. E por isso eu entrego agora em Tuas mãos as nossas vidas e pedimos ao Senhor que nos perdoe os pensamentos, palavras e ações que por vezes são cometidas por cada um de nós, e por meio dessas ações nós maculamos a Tua santidade. E por isso, Deus, queremos mais uma vez agradecer por Jesus Cristo, porque por meio dele encontramos a justificação e o perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Nossos irmãos estão aí para juntos louvarmos ao nosso Deus. Então vamos louvar ao Senhor nesta noite. Amém. E agradecer por mais um dia, né? Mais um dia estarmos na casa do Senhor Jesus Cristo. E não é de maneira diferente. É nos alegrarmos cada vez mais, porque sabemos que hoje estamos aqui e em breve vamos estar na glória com o Senhor Jesus Cristo, louvando e engrandecendo o nome dele. Então aqui é só o começo daquilo que vai ser ainda o grande banquete. E se você crê, se você acredita realmente em tudo isso, que você possa estar adorando em espírito e em verdade e com alegria, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Aleluias. Vamos adorar.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua glória, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu que estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. E a igreja adora. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Seu amor. Amém, aleluia.
mês que a gente separa como reflexão, um mês do que a gente fez de errado, tentar mudar e trazer para um novo futuro. Que sabemos que temos grandes mudanças, grandes desafios, mas temos um Deus que está do nosso lado a cada momento, e a gente vai passar por tudo isso, e tudo que vem de novo é algo que realmente é assustador, mas quando a gente está na presença do Senhor Jesus Cristo, isso nada nos abala. E esse próximo louvor, quando fala, sai da tua casa, sai da tua tenda, às vezes imaginamos que é só sair de um estado para outro, de uma casa para outra, mas não. O que Deus nos retrata através disso, eu vinha para cá e dentro do carro, aquele tocando no meu coração, que são pequenas atitudes que faz com que a gente saia da zona de conforto. São essas pequenas atitudes que Deus quer que saia da nossa casa, que a gente saia, porque são um templo e morada do Espírito Santo. Então, se somos casas, temos que fazer isso. Então a gente tem que sair da zona de conforto e fazer aquilo que o Senhor pede a cada um de nós, que é evangelizar enquanto há tempo. Esse é o dever do cristão, esse é o dever de cada um de nós. Então que possamos realmente sair da nossa zona de conforto e possamos evangelizar para aqueles que precisam escutar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode tocar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode tocar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim.
Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. A igreja canta uma nova história e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus, queridos. Somente aqui alguns avisos bem rápidos, mas que são importantes para nós, para você que está em casa, que é membro da nossa igreja e não pode estar aqui conosco. Lembrar o que nós já tomamos como decisão, não é? No nosso conselho. Infelizmente, né? Aí está o pastor André, o pastor Rinaldo também, que está passando por esse mesmo problema. Em Campina Grande nós estamos também, né, debaixo de um decreto que nos proíbe aglomerações agora nas festividades, né, de Natal e fim de ano. Todos os anos nós temos o nosso jantar de confraternização aqui, com trocas de presentes, com tantas coisas boas. Mas, infelizmente, com base nessa realidade que nós estamos vivendo, não vamos fazer o nosso jantar de confraternização esse ano. Mas o culto, sim, de passagem de ano, esse está mantido. Então, do dia 31 para o dia 1º, estaremos aqui nos reunindo a partir das 22 horas até meia-noite, com a ministração da ceia, como sempre fazemos todos os anos, tá certo? Então, nós não vamos ter o nosso jantar, ok? Mas isso não impede você convidar o pastor para jantar na sua casa, né? Aí é diferente, né? Não? Pode chamar que nós estamos aí juntos, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos que vão fazer a sua festividade com o seu núcleo familiar. Esse é o momento que nós vamos estar mais em família. Sabe, às vezes eu fico pensando e a gente fica se perguntando, na verdade, por que algumas coisas acontecem, né? Mas perceba, talvez esse ano seja o ano do Natal mais em família, né, pastor Rinaldo? Porque você não vai poder sair nem para ir para outra família, né? Para um amigo, você vai ficar em casa, não vai poder se aglomerar, você vai fazer junto com a sua família, isso é muito bom, né? Tem o seu lado bom em todas as coisas. Então que Deus nos abençoe. Mas domingo nós estaremos aqui com o nosso culto às 18h30, O nosso culto de domingo será o último culto do mês de dezembro. Então os irmãos estão convidados a todos estarem aqui para estarmos festejando ao Senhor, tá bom? E eu quero trazer Sandra aqui, ela vai dar um comunicado que é importante para nós também, faz parte, né, do nosso trabalho como cristãos, do que John falou, da evangelização principalmente. Boa noite, graças e paz, amados. Como sempre nós fazemos, pastor André e pastor Rinaldo, nós temos um trabalho lá no Centro de Recuperação há 7 anos. E todos os anos nós fazemos uma confraternização lá para os meninos, um jantarzinho. Só que dentro do nosso grupo tinha um grande número de irmãos que nos abençoavam. E foi diminuindo. Hoje praticamente está à frente Tiago, César, né, Júlio também. E hoje eu venho aqui nesta noite para pedir aos irmãos uma contribuição de coração, qualquer quantia, para que a gente possa realizar. Eu já pedi ontem nos grupos, né, algumas reuniões que nós tivemos ontem aqui, mas eu peço ainda a você que está aqui nessa noite, se você sentir Deus, para nos abençoar, porque já está tudo comprado, mas precisa ser pago, né? Então a gente todo ano nós damos ali, nós presenteamos aí tão pouco, mas eles ficam tão felizes quando a gente leva aquele jantar para eles, com o maior prazer, com tudo tem direito, com sobremesa, e eles ficam muito felizes. Então eu peço aos irmãos que, seja qual for qualquer quantia que você possa doar, você me procure no final, para que juntos ali a gente possa realmente efetuar o pagamento e abençoar também aqueles irmãos também, que é uma forma de você evangelizar, de falar do amor de Deus através do alimento, através do amor que a gente leva, que é, acima de tudo, não só o alimento em si, mas o amor que a gente leva para aqueles homens que ficam ali, né? Todo mundo, mesmo em família, como o pastor falou, mas naquele momento eles estão ali, isolados, né? Quase 9 meses, e tem homens ali que já fazem mais de 5 anos, 4 anos estão ali. Então é essa alegria muito grande para eles. Então eu desde já agradeço aos irmãos, que Deus retribuam com bênçãos celestiais a vida de vocês. Mas me procure no final, e se não tiver hoje, não tem problema, quando for no próximo domingo, você pode trazer qualquer quantia que for para nos ajudar. Amém, amados? Então,
Deus nos abençoe e que verdadeiramente vocês possam estar orando também, porque só sabe quem passa, e quando a gente está ali naquela situação, e quando a gente tem família que passou por esse processo, sabe o quanto é necessário, o quanto devemos doar amor àqueles irmãos que estão ali. Amém, amados? Deus abençoe. Bom, como Sandra falou, irmãos, vai ser terça-feira próxima, né, Sandra? A nossa visita, né? Terça-feira próxima nós estaremos lá no Centro de Recuperação Mês de Cristo. Nos outros anos, quem participa sabe, nós levávamos o coral para lá, né? Íamos à igreja quase que na totalidade para lá, para festejar com eles, mas devido à pandemia também, nós só vamos, como a senhora falou, um número de pessoas que sempre estão auxiliando lá, são um número menor de pessoas esse ano, até mesmo para a gente levar esse jantar. Mas a gente não deixa de fazer isso para os irmãos. Como a senhora falou, irmãos, não é brincadeira não. Tem pessoas ali que estão sem famílias, que de fato estão ali há 5, 6 anos, né? Tem pessoas que vivem ali, a vida dele é aquele centro de recuperação. Sim, certo, amém. Você não está falando sobre doação, porque nós esse ano recebemos doação dos refrigerantes, por exemplo. Esse ano está tudo tranquilo. E nós fizemos as compras, já está tudo pronto. Vamos fazer o jantar para eles, como fazemos todos os anos, com direito à sobremesa e tudo. Você sabia que por vezes esse simples gesto, claro que a gente não leva só alimento, leva a palavra, mas esse simples gesto de amor para aquelas pessoas ajuda na recuperação deles. Sabe, então eu quero agradecer aos irmãos, principalmente aqueles que estão à frente desse trabalho, nossos diáconos, Tiago, César, nosso irmão Júlio, Sandra, né? E os nossos colaboradores, os irmãos que sempre estão indo conosco ministrar a palavra, Isaac, pastor Pedro, Rosalvo, Juarez já foi, acho que tantas pessoas daqui já tiveram a oportunidade de estar lá ministrando a palavra de Deus para aqueles homens, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, irmãos, nós vamos ouvir uma canção agora, de preparação, né? Porque depois dessa canção eu vou passar a direção do culto ao pastor Lorinaldo Mota, que está conosco, para juntamente com o pastor André assumir agora a direção desse culto, porque como disse para os irmãos, nós estamos nessa quarta para empossar os presbíteros, pastor e alguns diáconos, e no domingo nós vamos dar continuidade com essa posse, devido a alguns irmãos não poderem estar conosco, justificaram as suas ausências, claro, por trabalho, e eles não podem estar conosco, mas nós vamos ser empossados, e aqueles que vão ser investidos também receberão as suas investiduras, e no próximo domingo sim, empossado como nós estamos, podemos empossar os demais, tá bom? Então vamos ouvir essa canção. Depois dessa canção o pastor Lorinaldo já assume aqui a direção do restante do trabalho, tá bom, queridos? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo do teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio,
descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que privilégio, né? Eu vinha dizendo, vamos lá, já ajeitei o óculos, pose para a foto. Meus irmãos, como eu estava dizendo, é um privilégio muito grande, tá? É uma honra muito grande, tanto para mim como para o pastor André, estar aqui nesta noite para darmos posse aos irmãos eleitos no domingo, dia 20, no último dia 20, né? Dia 20. Então nós temos aqui os escalões, digamos assim, da Igreja Presbiteriana do Brasil, com eleições para todos os cargos, né? Então, nós temos eleição do reverendo Francisco Erivan Gomes, né? Vai estar tomando posse nessa noite, para os próximos 5 anos. Temos também posse dos presbíteros, né? Juarez Pereira da Silva, que se encontra conosco. E temos posse dos diáconos, investidura de 2, investidura e posse de 1. Investidura e posse do irmão José Nildo da Silva Gomes e Tiago Pereira de Souza, e posse do irmão diácono Carlos Alberto dos Santos Brito. Que maravilha, né? Que maravilha. Então é um privilégio muito grande para nós estarmos aqui, e eu queria deixar 2 versos para os irmãos que estarão tomando posse, outros investidura e posse. Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. E é a palavra que eu deixo para você, meu irmão, que está sendo investido, né, e tomando posse do cargo de diácono, os irmãos, 2 irmãos, os irmãos diáconos José Nildo da Silva Gomes e Tiago Pereira de Souza. E os demais irmãos estão tomando posse. Diácono Carlos Alberto dos Santos Brito, presbítero Juarez Pereira da Silva e o pastor Francisco Erivan Gomes. Palavra para vocês. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É uma palavra que serve para todos nós, mas eu creio que ela é bem apropriada para os irmãos ser diácono, ser presbítero e ser pastor. Às vezes a gente fica muito orgulhoso, por ser um pastor, às vezes é um sonho, ou vou ser um presbítero. Tem gente que sonha, outros não, eu agora sou um diácono da igreja. Meus irmãos, todos vocês são servos do Senhor. Deus lhes chamou para servir ao Senhor. Esse detalhe, eu já disse aqui, e onde eu passo eu digo, esse detalhe, essa vírgula, de ser pastor, de ser presbítero, de ser diácono, é um detalhe contido nas Sagradas Escrituras para que haja organização na igreja, haja uma certa hierarquia, mas no fundo, todos nós temos que servir ao Senhor, ter um coração de servos. Por isso que eu trouxe essa palavra para vocês. Então, o reverendo André se encontra conosco. Está aqui meu bispo Erivan, presidente do Presbitério Central da Paraíba. Está aqui o meu pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Renascer. Eu sou o coroinha, pastor Lorinaldo, tá? Então, a palavra com o pastor André, tá bom? Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Na teoria, eu estaria nesse momento na nossa igreja presbiteriana Renascer em Campina Grande, na teoria, mas praticamente de última hora decidi vir com o pastor Lorinaldo, em virtude da posse, lógico, mas como uma prova do carinho, do amor sincero que eu tenho pelo pastor de vocês, pastor Erivan. Quem não gostar do pastor Erivan ou de Erivan, vamos tirar o pastor Erivan, deve ter problema de caráter, deve ter. Quem não gostar dessa criatura de Deus, desse filho de Deus, dessa família abençoada, tem problema, Graças a Deus que a igreja está muito bem assistida, de maneira pastoral, por essa família pastoral, e é um prazer para nós estarmos aqui nessa noite de quarta-feira para dar a posse, não apenas ao pastor, mas ao presbítero, ao diácono, que formam, como vocês podem perceber, o tripé da igreja: pastor, presbítero, diácono, tripé da igreja. A igreja é sustentada oficialmente, ministerialmente, por esse tripé. Agora, detalhe, pegando carona na palavra do reverendo Lorinaldo, esse tripé é um tripé falho, é um tripé assim que não garante que a igreja vai ficar de pé. Pode tomar como exemplo esse tripé aí, tem, Esse tripé está aí, estável, parado, mas um vento forte pode derrubar o tripé. Antes de ser pastor Erivan, é a ovelha Erivan, é o pecador Erivan. Antes de ser o presbítero Juarez, é Juarez, a ovelha, que precisa de cuidado. Diácono, antes de ser diácono, é uma ovelha do Senhor Jesus, do rebanho, que precisa de cuidado. E, portanto, esses santos pecadores
esse tripé que forma o que sustenta ministerialmente a igreja, precisa do cuidado de todos vocês. É importante, portanto, que todos os irmãos estejam segurando, apoiando, dando total apoio a esse tripé, para que a igreja assim possa ser pastoreada. Eu gosto muito desse termo e gosto muito dessa cultura, o pastoreio mútuo, onde todos estão cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, advertindo uns aos outros, admoestando uns aos outros, e assim a igreja vai se consolidando no amor de Cristo. Então, que prazer, que privilégio estar aqui com o reverendo Ronaldo, o pastor Ivan, para esse momento tão especial, significativo para a igreja presbiteriana Renascer aqui de Queimadas. Nesse momento, sem mais, nós iremos passar para... Muito bom. Então vamos passar para apóstolos irmãos e depois o pastor André termina este momento orando. Ok? Então eu quero chamar aqui à frente, tá? Para investidura e posse, conforme o conselho da igreja presbiteriana Renascer de Queimadas, né? Lançou um edital para eleições para diáconos, presbíteros e pastor. Lançou as regras, a igreja se reuniu em assembleia, é isso. E nesta assembleia do dia 20 de dezembro, domingo passado, os irmãos foram agraciados por Deus com a eleição para diáconos, presbíteros. O Robson foi, mas não está aqui, mas vai ser empossado no outro momento, presbítero Robson, e pastor da igreja. Vocês estão, inclusive, estão dizendo ao pastor assim: pastor, o Senhor é contigo. Eu vou usar a palavrinha que eu copio do reverendo Alexandre Ximenes: avante, reverendo Ivan, na condução desse trabalho. Então eu quero chamar aqui à frente, para investidura e posse, os diáconos José Nildo da Silva Gomes, por favor, e Tiago Pereira de Souza. Para a posse, o diácono Carlos Alberto dos Santos Brito. Isso. Estão aqui os três diáconos. Pode ficar aqui na frente. Aqui em cima é melhor, né, Ivan? Aqui em cima, vamos para aqui para cima. A foto fica mais bonita. Isso, meus irmãos. Meus irmãos. Muito bom. Agora, para a posse, renovando o seu mandato como presbítero, o presbítero Juarez Pereira da Silva. Ok? Presbítero Juarez Pereira da Silva. E, para a posse também, mandato renovado, o reverendo pastor da igreja, por mais 5 anos, Francisco Erivan Gomes. Francisco Erivan Gomes. Muito bom. Eu quero parabenizar a igreja pela escolha desses irmãos. Quero parabenizar a igreja. Foram vocês que escolheram. Dentro do processo democrático, aberto da nossa igreja, vocês votaram e escolheram esses irmãos. Não escolheram por vontade própria. Como assim, pastor? Escolheram porque Deus direcionou vocês para que vocês elegessem esses irmãos. Como disse o pastor André, fica agora o cuidado de vocês através de oração, do apoio, trabalhando aqui. E eu quero parabenizar os irmãos. Quero parabenizar os irmãos. Eu não sou bom de decorar, nem de gravar a fisionomia também. Morro de vergonha com isso. Mas eu quero parabenizar o irmão José Nildo. Irmão José Nildo. Deus te abençoe, meu irmão. Diácono José Nildo. Agora está sendo investido, o cargo de diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil, o irmão José Nildo da Silva Gomes. O irmão diácono Tiago Pereira de Souza, também meus parabéns, que Deus te abençoe, querido. Está sendo investido nesse instante, e tomando posse do cargo de diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil. E posse, renovando, do irmão
Diácono Carlos Alberto dos Santos Brito. Aqui. Carlos Alberto dos Santos Brito. Deus te abençoe também, querido. Você continue sendo esse diácono fiel na obra do Senhor. Quero parabenizar também o meu irmão presbítero Juarez. Trabalha com a gente nos presbitérios, é um irmão amado, querido. A gente sente o carinho dele por nós. Parabéns, presbítero Juarez Pereira da Silva, por a sua reeleição e posse nessa noite. E meu irmão querido, pastor, a quem eu devo a honra de ter me trazido, avalizado a minha vinda para a Igreja Presbiteriana Renascer, como também do pastor André. São coisas que a gente não esquece, a gente morre e não esquece. Pastor que nos acolheu, que nos recebeu, e prontamente nos chamou para ser parceiro de ministério. Então, pastor Francisco Erivan Gomes, pastor Erivan, querido pastor Erivan, presidente do nosso presbitério, se Deus quiser, reeleito, campanha lançada nesta noite na Igreja de Queimadas. Já está lançado. Então, está dando certo. E nem pôde fazer o que podia estar fazendo, precisa rir não, é isso mesmo, vai ser reeleito, se Deus quiser, presidente do nosso presbitério de novo. Deus te abençoe, pastor. O Senhor continue te abençoando em Queimadas. Então, meus irmãos, diante daquilo que a igreja fez, elegendo os irmãos, e estando aqui nesta noite, como ministro do Evangelho, pastor do Presbitério Central da Paraíba, a convite generoso do pastor Reverendo Francisco Erivan, eu quero nesse instante lhes dar posse dos cargos de diáconos, de presbítero e de pastor, rogando a Deus que continue abençoando e frutificando o ministério de vocês. A igreja diz amém, amém. Reverendo André, abençoe o nosso bispo, por favor. Meus irmãos, vamos orar e invocar a bênção do Senhor sobre essas vidas. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, se possível que os irmãos se pusessem de joelhos. Estenda sua mão em direção a esses homens, esses servos de Deus. Pai bendito e amado, esses homens se ajoelham na tua presença, reconhecendo a tua soberania, a tua santidade, a tua escolha soberana. Foi o Senhor quem os escolheu. E eles se dobram diante de ti em gratidão e também se colocando à disposição para o serviço da tua obra. Te pedimos neste instante, cuide de cada um deles. Pastoreie, Senhor, cada um deles. Pastoreie o pastor, pastoreie o presbítero, pastoreie o diácono, pastoreie, Senhor, a família pastoral, pastoreie o presbiterato, pastoreie a junta diaconal. Que o Senhor esteja pastoreando essa liderança. Que essa liderança cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, ó Deus Pai, e que o Senhor, Deus Espírito Santo, esteja agindo poderosamente através dessas vidas, instrumentalizando-as para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, já abençoamos cada uma dessas vidas e suas famílias, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.
Queridos, amém. Veja, eu tenho um grande privilégio, pastor Lorinaldo, de ter esses homens comigo. Juarez Pereira, o nosso diácono, o presbítero, ele foi presbítero enviado por Campina na época, ele já era queimadense, mas a sua investidura veio de Campina, nos auxiliou na fundação aqui da igreja. É o 4º mandato que o nosso irmão está conosco juntos. Estamos partindo para o 4º mandato. Eu digo que talvez, pastor André, não houve um treinamento para diácono mais extensivo do que o de José Nildo e de Tiago. Os irmãos estão no treinamento conosco há um tempo já, mais de um ano, depois dessa pandemia, que fazer no aniversário da igreja, que seria, né, a eleição para os irmãos, mas aprove a Deus tudo isso e hoje os irmãos estão conosco. Então eu tenho o privilégio de ter já diáconos tão abençoados como Nildo e como nosso irmão Tiago, se juntando aos meus amados irmãos que aqui estão ainda representando a reeleição do meu diácono Carlos, que está aí também já junto com César. E interessante que ficou meio a meio. Domingo nós vamos ter posse de 3 diáconos e de 1 presbítero. Então nós temos aqui, queridos, uma junta diaconal ativa, um conselho abençoado, e nós estamos aqui gratos a Deus, porque o Senhor está nos confiando esse período de 5 anos para frente. Eu disse isso para os irmãos, eu estou muito feliz, nunca estive tão feliz, porque eu estou vendo a mão de Deus agindo em nosso meio. Então nós estamos nessa série de reuniões, que os irmãos sabem, preparando tudo para 2021, como se nada demais possa acontecer, com pandemia ou sem pandemia. Nós somos aquilo. Eu coloquei justamente isso hoje pela manhã em uma das nossas reuniões, no registro, que nós estamos avaliando sobre, né, a égide da graça de Deus, como Deus foi gracioso para nós em 2021, e nós estamos avaliando e vendo as bênçãos de Deus. As mulheres que tiveram segunda-feira aqui viram as bênçãos. Que bênção! Departamento infantil ontem, Ministério de Louvor, nós reunimos e vimos as bênçãos de Deus, mas nós temos a capacidade e podemos sim projetar, né, com base nas asas da provisão de um Deus que é soberano. Deus tem para nós algo maior ainda, irmãos, e nós estamos aqui simplesmente para dizer para Ele: seja feita a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um de nós. Então eu estou muito feliz, porque eu sei que eu posso contar com os meus presbíteros, posso contar com os meus diáconos, e se posso contar com a Igreja Presbiteriana Renascer. Que Deus nos capacite, e que juntos, de mão dadas, possamos vencer todas as barreiras que nos forem apresentadas. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada irmão, amém? E aí sim, ter o privilégio de poder ouvir o nosso amado pastor Lorinaldo. Ele disse que ele é o coroinha, mas na verdade o bispo é ele, né, não, André? O bispo é ele, porque isso vai na hierarquia das experiências. Entre eu e André, que tem mais experiência, pastor Lorinaldo. Então, meu pastor, Deus te abençoe, vem para cá. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida do nosso amado pastor. Queridos, erga suas mãos, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio dessa noite de ter os teus servos aqui, o pastor André, pastor Lorinaldo, homens que têm nos ensinado, meu Pai, no ministério. E hoje a tua igreja está aqui para aprender por meio da boca do teu filho Lorinaldo. Que o Senhor o abençoe nessa ministração da palavra que é a tua palavra. E que nessa noite possamos receber da tua parte aquilo que tu já ministraste no coração do teu filho. Por isso nós o abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, reverendo Erivan. Eu quero trazer uma reflexão, não vai ser propriamente uma mensagem. Os cultos de posse, né, normalmente eles têm essas características. A gente já ouviu a palavra do reverendo Erivan, eu já falei, pastor André já falou, e aí a gente ao invés de trazer um sermão longo, vou trazer uma reflexão para os irmãos. Uma reflexão nesta noite, evidentemente que com base no Natal.
não se pode dizer com certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas a cristandade há séculos comemora essa data, não é? E consequentemente nós estamos todos, a igreja ornamentada, dentro desse espírito natalino, tá? Porque, queridos, o Natal, ele é um convite a adorarmos o Senhor. O Natal, eu diria, é a lembrança de que Deus veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo. Viveu entre nós, humanos. E é interessante, quando a gente começa a refletir sobre o Natal de Jesus, é que Deus abriu mão da glória de sua majestade para nos revelar em Cristo Jesus, meus queridos irmãos, a verdadeira humanidade. Natal é Deus redimindo a sua criação, nós. É Deus restaurando o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Natal é Deus reconciliando-nos com Ele, com o próximo. Enfim, Natal é Deus conosco, como nos diz os Evangelhos. Assim, pensando no Natal e sobre o que ele representa para mim e para você, essa palavra é uma palavra com 3 pontos, mas eu vou me ater ao último dos pontos desta palavra, dizendo para você que o Natal, dentre as várias expressões contidas nos Evangelhos, contidas nos profetas como Isaías, contido no Gênesis, quando o homem cai, o Natal representa, dentre as várias figuras que a gente poderia trazer, ele representa a vida piedosa, a vida de piedade, de consagração a Deus que a gente deve ter. E aí eu trago para vocês o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Não vou pregar expositivamente sobre ele, mas eu vou trazer ele para nos lembrar que o Natal, ele representa essa vida piedosa na pessoa da Virgem Maria, tá? Na pessoa da Virgem Maria. Ela diz o seguinte, em Lucas capítulo 1, verso 38. Então disse Maria, nos diz o texto aí, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ponto. E o anjo ausentou-se dela. E o anjo ausentou-se dela. Uma aguinha. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. O Natal representa a vida piedosa, representa na figura desta noite de Maria, nós dizermos, Senhor, eis-me aqui. Pastor Erivan dizer, Senhor, fui reeleito pela igreja presbiteriana de Queimada. Eis-me aqui, Senhor. É o presbítero Juarez nos dizer, isso é, não só nos dizer, mas dizer ao Senhor nesta noite, ó Pai, a igreja me reelegeu, eis-me aqui. É os diáconos, né? José Nildo
Tiago Pereira e Carlos Alberto, que tomaram posse ou que foram investidos nesta noite, dizer, parafraseando Maria, quando recebeu a notícia, né, que em breve o Natal surgiria: eis-me aqui, Senhor. Aqui está a serva do Senhor, Senhor anjo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Não tinha mais o que o anjo dizer nada dessa mulher. Que coisa linda. Então, preste atenção no seguinte. Tentemos, ou tente você, imaginar nesta noite uma adolescente. Sim, Maria era uma adolescente quando recebeu essa. Uns dizem que ela tinha 13 anos, outros dizem que ela tinha 16. Vamos dizer, uma adolescente entre 13 e 16 anos de idade, tá? Segundo as pesquisas que eu fiz. Então, essa adolescente de aproximadamente 13 a 16 anos, ela chegando em casa, imagine você, ela chegando em casa e dizendo para a mãe o seguinte: mamãe, eu estou grávida. Eita, isso é século I, não é século XXI não, gente. Que já se coça a cabeça, né? Se uma menina, uma mocinha, um adolescente chegar hoje com essa notícia em casa, né, já se coça a cabeça. Imagine naquele tempo. Eita, mãe, estou grávida. Aí, continue imaginando comigo, tá? E passado o primeiro susto da mãe de Maria, tá? A mãe pergunta, tentando manter a calma, eu suponho isso, pela vida piedosa, talvez que aquela família tivesse, tá? Minha filha, aquela mãe não era diferente das mães do século XXI. Deve ter perguntado: minha filha, diga uma coisa, quem é o pai? Quem é o pai, minha filha? O pai dessa história aí que você está dizendo que está grávida. Aquela menina, ao invés de estar chorando como tantas adolescentes dos nossos dias choram, né? Uma notícia que, pelos descuidos da vida, engravidaram. Aquela menina adolescente, a menina Maria, sim, a Virgem Maria, tá? Ela responde à mãe, não com lágrimas, mas com um sorriso no rosto. Imagina, deve ter sido assim, com um sorriso no rosto. Ela diz: mamãe, o Pai é o Espírito Santo, mamãe. O Pai é o Espírito Santo. Mamãe, não sabe aquelas conversas que a gente tinha aqui em casa? Sim. Aquela família certamente fazia os cultos domésticos. Tragamos para os dias de hoje. Fazia os seus cultos domésticos. Os costumes do judaísmo na época, levavam o pai a ser um verdadeiro sacerdote, modelo para a gente nos dias de hoje. Ler a palavra. Conversa girava em torno, dos profetas que viveram naquela terra. Muitos dos destacados servos do Senhor eram parentes, ainda que distantes, de Maria, sim, de outras gerações, mas eram parentes do seu pai, sua mãe, parentes do seu noivo, José. E ela responde com aquele sorriso, ao invés de lágrima. Talvez tenha sido, a única menina adolescente que engravidou e não chorou. Mamãe, eu estou grávida do Espírito Santo. O meu filho será o Messias, mamãe. O meu filho será o Filho do Altíssimo, profetizado por vários profetas, mamãe. Ei, queridos, acho que vocês vão de concordar comigo que uma conversa assim seria de enlouquecer qualquer família. Imagine aquela família do século I.
Maria, aquela guria de 13 anos, entre 13 e 16 anos, ela também sabia que ia aparecer grávida, sem estar casada. Ela era noiva, estava cumprindo os protocolos religiosos e sociais de aproximadamente 1 ano para poder casar com José. Por isso que José, não é? Era um homem justo, temente a Deus, e quando soube que Maria estava grávida e achava talvez que fosse uma loucura, quis tirar o corpo de bandinha, né? Opa, aí o anjo puxou ele pela orelha. Vem cá, meu filho. É pela orelha mesmo, não é orelha não. Como a gente diz aqui. Puxou, epa, meu filho, vem cá. Maria engravidou José pelo Espírito Santo. Maria sabia que aparecer grávida sem estar casada traria riscos gravíssimos para ela. Havia ainda, queridos, vale a pena ressaltar, o agravante de que o que o anjo propôs a Maria não tinha nenhum precedente em toda a história. Era uma experiência absolutamente inédita e assim permanece até hoje. Eu não conheço ninguém, né? Meninas andaram lá nos primeiros séculos dizendo que não tinha engravidado, mas não tinha nada a ver com isso. Engravidado do Espírito Santo, mas não se confirmou. Experiência inédita de Maria, né? De Maria. Imagino que qualquer pessoa de bom senso, diante de todos os riscos, qualquer mocinha de bom senso, diante de todos os riscos, tinha olhado para o anjo e disse: ô seu anjo, é o seguinte, tá? Olhe, seu anjo, não me leva a mal não, tá? Não me leva a mal não. Mas olhe, seu anjo, eu estou noiva. E eu estou noiva de um bom homem, o nome dele chama-se José. Olhe, seu anjo, minha família é pobre. Mas saiba de uma coisa, seu anjo, minha família é muito honrada. É um povo direito, povo temente a Deus, seu anjo. Aqui na vila onde eu moro, seu anjo, todos têm um respeito muito grande por meu pai, minha mãe e por mim, que sou filha deles. E sabe, seu anjo, eu tenho um futuro pela frente. Eu estou noivo, vou casar e tenho um futuro pela frente. Vou constituir minha família. E eu não gostaria de comprometer esse meu futuro que eu tenho pela frente, aceitando este glorioso convite de dar à luz. Qualquer menina de bom senso talvez pudesse pensar dessa forma. Queridos, mesmo sem saber como o seu noivo ou a sua família iria reagir, é isso que a gente encontra nessa história, se a gente for ler verso para trás, verso para frente. For ler principalmente Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Mesmo sem saber como o seu noivo ou família iriam reagir, ela, Maria, pela fé, aceita humildemente e apresenta-se, aceita aquela mensagem trazida pelo anjo e apresenta-se, né? Como uma serva, como uma escrava do Senhor, colocando sua vida, colocando o seu corpo, colocando a sua honra, colocando a sua dignidade a serviço do projeto divino da redenção. É isso que ela diz aqui. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que cumpra-se em mim conforme a tua palavra, seu anjo. É isso que ela diz aqui. Aí eu pergunto a você nessa noite, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs que se encontram na igreja
presbiterianos de Queimadas, renascer de Queimadas nesta noite. Qual o segredo que levou Maria a aceitar convictamente esse convite vindo de Deus através do anjo Gabriel? Qual o segredo que levou Maria a tomar aquela decisão e dizer ao anjo, como nós acabamos de ler: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, anjo Gabriel? Qual o segredo? Eu respondo para vocês. Respondo e justifico. O segredo foi a formação do caráter e da piedade de Maria. Nós sabemos, pastor André, um dos grandes teólogos dessa turma nova, né? A gente baba. Pastor Agnaldo não, mas pastor André eu admiro, a gente. Louvado seja Deus, porque ele tem dito: eis-me aqui, como disse Maria. Pastor André sabe que sabemos muito pouco sobre a infância de Maria, ou quase nada, né, pastor Ivan? Sabemos muito pouco sobre a infância de Maria, ou quase nada. As informações do Novo Testamento e as inferências que podemos fazer a partir do nosso conhecimento da cultura em que ela nasceu, podem indicar que Maria teve uma criação humilde, porém uma criação de quem os pais e a família eram todos tementes a Deus. Eram uma família de caráter voltado para o temor ao Senhor e de uma vida cheia de piedade. Seu pai, aparentemente, ele era descendente de Natã. Natã, só relembrando os irmãos, era filho de Davi. A mãe de Maria tinha parentesco direto ou indireto com o clã de Levi, com os sacerdotes de Israel, que a gente lê aí nas Sagradas Escrituras. Digo isso porque a sua parente Isabel era da tribo de Levi e da família de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Por isso que a gente faz essas inferências. Tá? Assim, nós podemos inferir que a devoção espiritual no lar em que Maria cresceu foi intensificada, prestem atenção, foi intensificada pela influência sacerdotal da família da mãe de Maria. Penso eu que o sábado, meus queridos irmãos, e os dias festivos, eram observados com muita alegria e obediência ao Senhor. Sim, eram observados com alegria e obediência ao Senhor. Podemos também dizer que a palavra de Deus na lei e nos salmos era lida, a palavra de Deus e os salmos eram cantados, a palavra de Deus e os salmos eram discutidos ao redor da mesa ou nas noites de luar tranquilas do Oriente daquela época. Assim, o caráter de Maria foi formado, foi trabalhado, foi refinado pelo modelo que ela observou e vivenciou na sua casa. As primeiras impressões de Maria, quando criança, penso eu, foram centradas assim na devoção a Deus e na sua palavra. Maria não tomaria uma decisão daquela
se ela não tivesse conhecimento da palavra do Senhor. Portanto, o seu próprio conhecimento das Escrituras, naqueles 13 ou 16 anos, tá? E o seu caráter devoto quando adulta, ali por volta de 16, indicam uma infância de instrução bíblica, de aprendizado fiel das Sagradas Escrituras, de observação à lei do Senhor, e tudo isso vinha da casa, pastor Elivan. Eu fico olhando o pastor André, com o Andrezinho, me incentivando. O garoto tem 6 meses e poucos dias, eu acho que é isso, se não estou enganado. O menino já só falta jogar a bola do Flamengo agora, porque a camisa já vestiu. Na casa de Maria, 2 vezes ao dia na casa de Maria, 2 vezes ao dia na casa de Maria, as seguintes primeiras palavras eram pronunciadas pelo seu pai. São conhecidas como Shema. É uma afirmação judaica, uma confissão judaica de fé. E era recitada pelo pai da família, das famílias, pelo menos 2 vezes ao dia. Eles diziam assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Maria foi criada todo dia, ouvindo aquilo pelo menos 2 vezes no dia. Ouve, ó Israel, ouve, ó Maria, ouve, ó Igreja Presbiteriana Renascer de Queimadas, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ah, queridos, foi assim que aquela garota cresceu. Os momentos das orações de adoração, os momentos das histórias da Bíblia, né? E como já falei, a história do povo, do próprio povo de Maria, eram momentos que Maria via, ouvia e, levada pela providência de Deus, se preparava para aquele grande momento de dizer ao Senhor: eis-me aqui, a tua serva, Senhor. Eis aqui a tua serva, Senhor. Queridos, os judeus, o povo de Maria, era o povo do livro de Deus. Que nós que estamos aqui nesta noite possamos nos lembrar disso. Aquele povo era o povo do livro de Deus. Cada membro da comunidade da aliança precisava saber os preceitos e as promessas contidas naquele livro. Foi esse o cenário que eu consegui desenhar acerca da criação de Maria. Vamos para a aplicação. Querido, querida, aqueles 16 anos formaram o alicerce do caráter de Maria, que recebeu de seus pais e talvez dos seus professores ensino e instrução nas Sagradas Escrituras. Meus queridos irmãos, nós não sabemos quem Deus pode estar preparando em nossos próprios lares. Aí eu vejo aqui os meninos de Erivan, não sabemos. Não sabemos quem Deus está preparando no seu lar, querido, querida. Ou quem Deus está preparando nas classes de escola dominical da nossa igreja. Não sabemos. Talvez passemos nossa vida em obscuridade, ensinando os nossos filhos, ensinando os nossos alunos. Mas diariamente nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Essa é a lição desta noite. Instrumentos nas mãos de Deus para preparar um homem ou uma mulher que, como Maria, pode marcar uma geração. Sim, pode marcar uma cidade, pode marcar a sua família, pode marcar os seus amigos,
pode ser um instrumento usado por Deus para que vidas sejam efetivamente salvas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Natal, Ano Novo, festas, presentes, abraços, confraternização, roupas novas. Enfim, essa época, nós temos tempos de coisas, podemos dizer, coisas novas. Porém, por fora, tudo muito lindo, muito bonito. Tudo maravilhoso, tudo atraente, tudo espetacular. Pergunto, e por dentro, querido, querida? E o coração? E a vida interior com Deus? Digo que é aí que se alojam as dores, as culpas, os remorsos, os ódios, os desejos de vingança. Afirmo que a beleza exterior não anula o que o olho não contempla. Repito, a beleza exterior não anula o que o olho não contempla. O que eu não consigo ver, mas Deus vê. A interioridade de cada um de nós. Risos por fora, nós vamos encontrar nesse Natal. Lágrimas por dentro. Uma pena. Abraços por fora. Feliz Natal! Ódio por dentro. Querido, querida, com base naquilo que falamos nesta noite, é tempo de mudança. É tempo de romper com o lixo interior, que adoece, paralisa e pode matar. Estamos a 2 dias do Natal e a poucos dias do Ano Novo. Deus quer que eu e você celebremos o Natal com um novo coração. Sim, com um novo coração. Com uma nova vida. Amém? Amém. Palavras finais da reflexão de hoje, do reverendo Alexandre Ximenes, bispo da Igreja Episcopal Carismática em Recife. Baixemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Ó Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer pela bênção da posse dos teus filhos, Senhor. Ó, mais uma vez te rogamos que estejas lhes dando multiplicada sabedoria, unção do Espírito Santo, para tocarem a vida deste rebanho. Abençoe todos nós, que a mensagem do Natal seja a mensagem acolhida por Maria naquele dia. Eis-me aqui. E possamos nos colocar à disposição do Senhor para trabalharmos em sua obra, pois te oramos no nome de Jesus.
Amém, queridos. Glórias a Deus. Pastor Ivan. Amém, queridos e queridas. Amém. Eu estava, Lornaldo, falando aí, né? E realmente a gente fica imaginando a importância, não é? Da instrução do lar, não é? Como é importante. Aquela jovem conhecia realmente tudo de Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, antes que nós terminarmos, quero agradecer mais uma vez ao reverendo Lorinaldo, reverendo André, pela destreza de sempre estar conosco, pela companhia, pelos ensinos. A gente tem tido esses anos. Lorinaldo, é o segundo ano, né, pastor Lorinaldo, que o senhor está conosco? O terceiro ano, como passa rápido. Terceiro ano que o pastor Lorinaldo está conosco, e nós temos aprendido muito com o pastor Lorinaldo e com o pastor André, né? Nesses 4 anos, nós estamos agora já 4 anos lá na Renascer, em Campina também. E eu quero aproveitar esse momento para orar por sua vida, pastor Lorinaldo, pela vida do reverendo André, pela nossa igreja, que sempre fazemos isso, mas orarmos especificamente também nessa noite. Mas aproveitar e orar por alguns irmãos que estão aqui pedindo oração enquanto nós estávamos ministrando a palavra, enquanto o senhor estava pregando, os irmãos nas redes sociais estavam pedindo oração. E os irmãos e as irmãs sabem, nós temos acompanhado o estado de saúde da nossa irmã Gorete, que fez uma cirurgia aqui, ontem sentiu mal, um desconforto depois do processo cirúrgico, foi para o hospital aqui de Queimadas, foi bem atendida, e graças a Deus, hoje ela já está em casa com a família dela. Temos tido boas notícias. Ainda há pouco, antes de vir para cá, conversamos com ela, a irmã está em plena recuperação, todo o desconforto, o mal-estar que ela sentiu ontem, caiu por terra, não existe mais. A nossa irmã agora sim está bem, e vamos continuar orando por ela. Então vamos continuar agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Gorete. Mas nós temos um outro pedido de oração aqui da nossa irmã Eclésia. Eclésia tem 2 pedidos de oração, na verdade. Primeiro, ela pede por Tiaguinho. Todos aqui conhecem, o grande menino aqui, o pessoal do louvor conhece muito o Tiaguinho, nós conhecemos, pedindo bênção porque Tiaguinho está enfermo. Vamos orar por Tiaguinho. E também ela pede por libertação da sua irmã. Nós conhecemos Euda, né? Euda é uma figura muito conhecida aqui em Queimadas, que precisa de uma grande libertação, e a Eclésia está pedindo a Deus para que a gente ore e pedir ao Senhor para que liberte. E também a nossa irmã Lindinalva está agradecendo a Deus, assim como a nossa irmã Gorete, porque ontem ela esteve internada, né? Mas graças a Deus também recebeu alta, já está em casa. Então vamos orar e agradecer a Deus pela nossa irmã Lindinalva. E a nossa irmã Ana Maria Duarte, né, que é a irmã Maria Duarte, Aninha pede oração para que Deus tenha misericórdia de toda a nossa nação, nesse novo processo, ou nesse novo momento aí de uma segunda onda, que porventura possa acontecer. Esses são os pedidos que estão aqui, chegaram até nós. Mas eu sei que você também tem o seu pedido de oração, tem o seu momento de gratidão a Deus. Então nós vamos pedir ao Senhor agora que tenha misericórdia de nós e escute as nossas orações. Vamos ter esse momento de oração final, agradecendo por esses momentos, e você vai ficar à vontade, da maneira que você se sentir melhor, da maneira que você estiver mais confortável para orar ao Senhor. Nós queremos fazer esse momento de oração. Estejam orando pela vida de Gorete, agradecendo a Deus pela vida de Gorete e Lindinalva, mas pedindo libertação pela vida de Euda, saúde do nosso amigo Tiaguinho, e faça o seu pedido de oração. Vamos agradecer ao Senhor e também colocar diante do Senhor a vida do pastor Lorinaldo, do pastor André e das nossas igrejas, tanto em Queimadas como em Campina. Sim, Sandra, muito bem lembrado. Que bom que a gente tem uma mulher que é uma agenda. Nosso irmão Nildo, né, André? Nildo, que é diácono, não é você não, viu, Nildo? Nós temos outro diácono, Nildo, em Campina. Nildo, ele perdeu a sua mãe hoje, agora à tarde, se não me fala a memória, foi onde eu vi o aviso. E então vamos orar pela família e lutar do nosso irmão Nildo, que é casado com Zeuda. E Zeuda, nós temos muito amor por essa família. Vamos pedir a Deus, tá bom? Senhor Deus de graça e misericórdia, nós somos aqui, Senhor, nessa noite apenas os teus servos, que humildemente
se apresentam diante do Senhor. E fazemos isso crendo que Tu és o Deus que tudo podes. Tu és Jeová Jireh, Senhor da provisão. Tu és o Rafá, Senhor da cura. Tu és a nossa justiça e Tu és Tsidkenu, aquele que de fato faz justiça em nosso favor. E nós estamos aqui, Senhor, para clamar a Ti, entregar em Tuas mãos a vida, meu Pai, de Euda e de Tiago. Ó Deus, nesse momento, uma mãe clama em favor da libertação do seu filho. Uma irmã que também clama em favor da vida e da libertação de sua irmã. Sim, Pai, eu creio que o Senhor escuta o coração da Tua filha Eclésia. E nós nos colocamos também como intercessores em favor da vida de Euda e da vida de Tiaguinho. Tem misericórdia. Sim, meu Pai, liberta-os por louvor da Tua glória. Pai, queremos pedir ao Senhor, em favor agora da vida do nosso diácono Nildo, que nesse momento, junto com sua família, chora a perda da sua matriarca, que o Senhor dê sabedoria e discernimento a Nildo, para que ele ministre por meio da Tua palavra aqueles corações que nesse momento estão ainda indagando sobre o que é a vida, qual é o fim do homem, que não estão entendendo os preceitos que o Senhor de fato estabeleceu nos Teus propósitos eternos. O Senhor abençoe e traga paz para o coração enlutado de toda aquela família, do nosso irmão Joselito, de toda a sua família nesse momento, Pai. Deus, queremos entregar ao Senhor a vida do reverendo André, a vida do reverendo Lorinaldo. Os abençoe em seus ministérios, que eles possam ser prósperos, meu Pai, nos seus ministérios. Capacita, Senhor, reverendo André, na direção da nossa igreja em Campina Grande. E nos capacita, a mim, ao pastor Lorinaldo, como auxiliadores do Teu Filho, que possamos ser úteis no ministério e na vida do Teu Filho. Pai, queremos pedir ao Senhor agora que o Senhor visite a nossa nação, a nação brasileira, Pai, em meio a esse momento, ó Deus, de novos decretos, meu Deus, de impedimentos, meu Pai, de suspeita de um novo tempo de contaminação por uma mutação desse vírus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, que possamos ter um Natal abençoado junto com o nosso clã, com a nossa casa, com a nossa família. Que a Tua mão esteja estendida sobre a cidade de Queimadas, sobre os nossos irmãos e amigos de Campina Grande, da nossa igreja. Ó Deus, sobre os Teus servos espalhados em toda a nossa nação, em todo esse cosmo. Sim, meu Pai, tem misericórdia e guarda e os livra da morte, livra da enfermidade em nome de Jesus. Mas nesse momento, a nossa palavra é de gratidão. Sim, muito obrigado pela plena recuperação da Tua filha Gorete. Obrigado, Deus, porque ela já está em casa, assim como a Tua filha Lindinalva, que no dia de ontem tiveram, meu Pai, momentos difíceis relacionados à sua saúde, mas Deus, o Senhor usou os médicos, a medicina, a Tua graça os tirou do leito de um hospital e levou a Tua filha até em casa. E ela agora, Pai, tanto Gorete como a nossa irmã Lindinalva, estão agora, Senhor, em meio à sua família. E que elas continuem assim, ó Pai, tendo a sua família em redor, tendo o amor dos filhos, dos entes queridos, dos parentes, e que elas possam ter um Natal abençoado, que o seu corpo seja visitado agora, Senhor, e que toda enfermidade possa ser curada e todo o mal, ó Deus, que estiver nos corpos das Tuas filhas, possam ser extirpados, tirados por louvor da Tua glória. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos diáconos, Nildo, Tiago e Carlos, que foram hoje, ó Deus, alguns deles investidos e empossados. Muito obrigado pela vida do meu presbítero Juarez. E Te agradeço pela vida dos demais irmãos que no próximo domingo estarão recebendo também a posse, meu Pai, para servir ao Senhor neste aprisco que o Senhor os escolheu. Muito obrigado pela vida, ó Deus, do nosso diácono Elson. Sim, Deus, obrigado pela vida de Ricardo, pela vida de Marcos, que estão trabalhando, meu Pai, nesse momento. Então guarda os Teus filhos nos seus trabalhos. Cada um deles, ó Deus, guardados pelo Senhor. Pai, eu Te peço também pela vida do meu presbítero Robson, que nesse momento também encontra-se trabalhando, Pai. Guarda o Teu filho, traz ele para casa em paz, debaixo da Tua bênção.
E cabe a nós, tão somente agora, nos despedirmos, ó Deus, clamando ao Senhor a bênção da paz sobre cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Irmãos, fiquemos de pé, recebamos a bênção em nome de Jesus. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações que são advindas do Teu Espírito, Senhor, repouse agora sobre cada um de nós. Repouse, Senhor, sobre a cidade de Queimadas, sobre os nossos irmãos, membros desta igreja e demais igrejas da nossa cidade. Repouse também sobre os Teus filhos e servos espalhados, ó Deus, em todo o nosso estado, a nossa igreja em Campina Grande. Deus, e que a Tua unção e a Tua graça misericordiosa alcance aqueles que estão espalhados nos 4 cantos desse planeta e que Te confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor nos abençoe. A igreja diz amém, irmão. Deus os abençoe, obrigado. Deus os guarde e os leve para casa em paz.